bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional, né? Para estar aqui alimentando o nosso espírito e fortalecendo a nossa carne. Vamos lá? A gente está em Lucas capítulo 22, tá bom? Se quiser pegar na sua Bíblia para abrir, para a gente ler junto, tá? Vou estar aqui fazendo uma oração para a gente estar convidando o Senhor para estar aqui conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Senhor. Paizinho, eu convido o Senhor Jesus e o Espírito Santo que está aqui conosco, Pai, para que a tua presença, Pai, se faça presente na nossa vida, que nós venhamos senti-la, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço a presença do Espírito Santo nesse lugar para nos dar os maiores entendimentos, Pai, e discernimento da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, a gente está no capítulo 22, tá? E aqui a gente está chegando na parte que Jesus vai ser traído por Judas, tá bom? Então depois você pega a tua Bíblia, tá? Lê o capítulo 22 para você entender a parte onde Jesus, né, faz a ceia, né, que antecede a prisão dele, mais depois a traição de Judas e mais depois a prisão dele, tá bom? Então esse capítulo 22 ele resume a isso, tá? Então vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 22, a partir do versículo 8, fala assim: Então Jesus deu a Pedro e João a seguinte ordem: Vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: Escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. E digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Os discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Gente, o que a gente aprende disso aqui, tá? O jantar da Páscoa antecedia, tá? A Jesus, né, ser preso, tá? Ser traído por Judas e ser preso. Mas o que a gente aprende dessa aqui? Não sei se vocês prestaram atenção no que eu li. Eu li até pausadamente para vocês perceberem que existe uma ordem, existe tipo, Jesus vai lá dar uma ordem, né? Eles vão lá, eles acatam essa ordem sem se questionar, eles só apenas obedecem. Né? Eles chegam no local onde Jesus havia dito para ir, falar com a pessoa, e já estava tudo preparado. O que a gente aprende com isso? Tá? Justamente isso, que a gente não precisa se preocupar o que vai acontecer com a nossa vida no futuro ou no presente, tá? Porque Deus já tem tudo preparado. Tá? Nós seres humanos temos a tendência a ter ansiedade, né? A gente tem aquela tendência a querer saber o que vai acontecer no futuro. A gente fica preocupado sem necessidade, a gente fica ansioso sem necessidade, tá? Porque a gente quer ter o controle, só que nós não temos o controle de nada. Quem tem o controle sobre nós é Deus, é Jesus e o Espírito Santo, né? E o que a gente aprende dessa história aqui, desse contexto, tá? Que antes de qualquer coisa que venha acontecer, Jesus deu uma ordem, né? Ele falou assim: vão e preparem aqui. No 8, vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Ou seja, ele deu uma ordem, né? Quando Deus dá uma ordem pra gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer igual os discípulos deles fizeram, né? Apenas ir, apenas obedecer, sem questionar, né? A gente precisa ser filhos mais obedientes. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Ali, os discípulos, né, na história, os discípulos literalmente confiaram em Jesus, né? Eles não questionaram, eles foram, eles obedeceram, né? A única pergunta que eles fizeram foi: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Apenas isso. E ele deu a instrução. Ele não questionou: a gente não quer ir, a gente está cansado, agora não, mais tarde, né? Como de costumes nós fazemos, né?
Ah, vamos deixar para amanhã. Ah, hoje tá tarde, eu não quero ir. Vai estar perigoso, entende? Eles não pensaram em nada, gente. Eles apenas foram. Entende, gente? Então é isso que a gente precisa aprender, tá? A nossa luta diária é contra a nós mesmos, né? A gente tem a luta contra principados e potestades, né? Que não são contra pessoas. Porém, a maior luta que nós temos é contra nós mesmos, é contra a nossa preguiça, é contra a nossa soberba, é contra a nossa procrastinação, né? Que a gente quer deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, a gente quer postergar algo que não é para ser postergado, né? Então a gente tem essa briga diária, né, com nós mesmos, né? Então, como é que a gente faz para não ter essa briga diária, para a gente ser menos preguiçoso, para a gente ser menos pessoas que procrastinam coisas, para a gente enrolar menos? Tendo intimidade com Deus, tá? Quanto mais a gente priorizar a Deus na nossa vida, quanto mais a gente buscar a Deus na nossa vida, quando a gente mais quiser estar na presença dele, menos preguiçosos, menos procrastinados nós vamos ser, entende? Porque a gente vai se tornar mais ativo, a gente vai se tornar mais disposto, a gente não vai ter medo das coisas, porque a gente vai ter Jesus na nossa vida, tá? E quando a gente tem Jesus na nossa vida, a gente enfrenta todos que precisa ser enfrentado. Lembrando que a gente não tá aqui para brigar com pessoas, a gente não tá aqui para discutir com pessoas. A gente está aqui para brigarmos espiritualmente com os demônios que tem ao nosso derredor, tá bom, gente? O que a gente aprende mais disso aqui, tá? Que quando Jesus dá a ordem, tá? A gente aprende que ele deu uma ordem já visando o futuro, porque aí quando os discípulos chegaram no local, já encontraram tudo pronto como Jesus havia falado, tá? Então, o que Deus vai fazer na tua vida no futuro já está pronto. Ele está preparando você para ter o que tem lá na frente. Porque se ele der para ti o que você tem, o como você é agora, o que já está preparado lá na frente, preparado para o teu futuro, você pode vir a perder o que Deus tem para você. Entende? Então ele vai preparar, ou seja, ele já deu uma ordem, já está preparado, ele deu a ordem, o discípulo acatou, já está preparado. Quando o discípulo chegou lá, viu que tudo que Jesus havia falado para ele estava pronto. Por quê? O futuro está pronto, ele só está esperando a gente chegar, ele só está esperando você chegar, né? E o que a gente aprende disso tudo, gente? Obediência mais fé é igual a milagre. A gente precisa aprender a ser mais obediente a Deus, a gente precisa aprender a exercer mais a nossa fé, porque a obediência mais a fé, ela gera o milagre, né? O que é um milagre? Essa promessa que você está esperando é a promessa que Deus prometeu, esse sonho que você quer para sua vida, enfim, é isso aí que futuramente você está lutando para ter, a libertação de alguém, sabe, a cura de alguém. Então, se você obedecer a palavra do Senhor que é lançada sobre a sua vida, tá, mas exercendo a fé, né, nele, que ele vai fazer, só que a gente tem que aprender a esperar pelo tempo dele, a gente vai alcançar o milagre, tá? E nesse meio do caminho, entre a fé mais entre a obediência mais a fé, existe o processo. E o processo serve justamente para isso, para nos testar, para nos moldar, para nos capacitar para o que está por vir, né? Então aguente o processo que você está passando. O processo está servindo para forjar você. O processo está servindo para moldar você. O processo está servindo para você aprender a depender mais de Deus, para poder aprender a buscar mais a presença de Deus, a confiar em Deus. Às vezes a nossa volta está tudo caindo, vamos colocar assim, né? As cobranças estão chegando, os boletos estão chegando, o dinheiro está faltando, a dificuldade está vindo. Porém, a gente precisa aprender a exercer a fé. A gente precisa acreditar que a provisão vem de Deus. No momento certo, na hora certa, ele vai aparecer uma quantia, uma provisão para a sua vida. Tá bom, gente? Então, que a gente aprenda a ter mais relacionamento com Deus, que a gente aprenda a buscar mais a Deus, que a gente aprenda a confiar mais em Deus, tá? É muito bonito falar, eu confio no Senhor, eu não tenho medo de nada, porém a gente precisa colocar em prática o que a gente fala.
Se a gente não colocar em prática o que é pregado, o que é ouvido, o que é absorvido, a gente não consegue desenvolver dentro da gente a fé em acreditar em algo que a gente não vê, porém a gente sabe que existe. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje, tá? Que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha te dar força para você continuar, lembrando que a obediência mais fé gera milagre. Então seja uma pessoa obediente, exerça a sua fé, que o seu milagre já está a caminho, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui para a gente encerrar. Jesus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada por essa palavra, obrigada por esse alimento, Senhor. Pai, que nós venhamos colocá-lo em prática, Pai, que nós venhamos entender, Pai, que sem obediência, sem fé, a gente não tem nada, Pai, a gente não tem a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a exercer nossa fé, nos ensina, Senhor, a sermos mais obedientes à Tua palavra, nos ensina, Pai, a nós escutarmos a Tua palavra, Pai, e venhamos colocar em prática, Senhor. Pai, sozinho a gente não consegue, sozinho, Pai, a gente cai, Pai, sozinho a gente desiste, Senhor. Não permita, Senhor, que nós venhamos a desistir. Não permita, Senhor, que nós venhamos a não dar continuidade aos planos do Senhor para a nossa vida, Pai. Mas em nome de Jesus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Pai, nos ensina o caminho, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que você venha ter um dia maravilhoso. A semana só está começando, tá? Profetiza sobre essa semana, fala, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu sou mais do que vencedor, eu vou vencer. Acorda profetizando sobre a sua vida, palavras boas, palavras positivas, tá bom? Do mesmo jeito que a oração tem poder, o que a gente profere, o que a gente fala também tem. Então, ao invés de você falar que algo está ruim na tua vida, profetize e fale, eu vou vencer, eu sou mais do que vencedora, com Cristo Jesus, eu estou bem, eu vou vencer, enfim, gente, profetiza, fala, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tchau.